Oi! Nesse vídeo eu vou falar sobre esse sólido arquimediano, que é o cubo Snub. Ele é dessa forma aqui, tá? E ele é o sólido arquimediano, que é composto por 38 faces, sendo elas 6 quadrados e 8 mais 24 triângulos. E eu separei 8 mais 24 por um motivo. Aqui, se você vê na minha coloração que eu escolhi, olha só, você tem dois tipos de triângulos, que são esses amarelos e esses de cores diferentes, né? Então, esse triângulo tem lados de cores diferentes e esse triângulo só tem lados amarelos. Se você for ver, esses triângulos só com lados amarelos, eles ligam os vértices dos quadrados, né? Eu tenho 6 quadrados disposto de maneira a parecer quase um cubo, né? Aqui eu tenho 6 quadrados. E aí, esses quadrados, eles não são ligados entre si, mas são ligados por triângulos. E esses triângulos amarelos, eles ligam os vértices. Os triângulos de cores diferentes ligam vértices e lados dos quadrados, tá vendo? Esse triângulo aqui, ele liga o lado desse quadrado com um vértice desse. Então, eu separei. A gente tem 8 tipos de triângulos amarelos aqui e 24 triângulos de cores diferentes, tá? Ele tem 24 vértices, 60 arestas, e aí a unidade que eu tô usando é a unidade 135. Então, nessa unidade 135, você conta o número de unidades a partir do número de arestas, porque uma unidade é uma aresta aqui, tá vendo? Então, eu preciso de 60 unidades para fazer uma unidade de cubo Snub. Além disso, esse cubo Snub, ele é quiral. Quer dizer que eles são... Existem duas versões, que são imagens espelhadas uma da outra, tá? Mais tarde eu vou falar mais sobre isso. Ele tem simetria octaédrica, não é a simetria octaédrica total, é a simetria octaédrica, que é isomorfa ao grupo S4. Essa simetria octaédrica não total também é o grupo, né, abstrato, é isomorfo ao grupo de simetrias tetraédricas totais, né? Mas, ok, então eles são isomorfos. No caso, ele não é simetria octaédrica total, porque tem duas versões, né? Ele é não quiral. Desculpa, ele é quiral. Então, eu tenho duas versões, e aí isso corta 24 simetrias, porque a simetria octaédrica total seria o simétrico de 24 elementos, produto direto, um cíclico de ordem 2. Mas como ele é quiral, eu não tenho esse produto direto, então eu só tenho as 24 simetrias da simetria octaédrica, tá? E a unidade 135. Aí, olha só, aqui são 60 unidades, 135, mas eu fiz numa coloração de forma a mostrar a quiralidade dos dois tipos de cubo Snub. Como assim? Olha só, eu vou explicar o que eu quero dizer por quiralidade. Se você vê esse quadrado aqui, né, ele é um sólido arquimediano, quer dizer que todas as faces são polígonos regulares e ele é vértice transitivo, quer dizer que existe um movimento rígido que leva esse vértice nesse, esse vértice nesse, esse vértice nesse, né? Então, os vértices podem ser mapeados um no outro, de certa forma. Então, existe certo tipo de similaridade, né? Ele não é platônico porque ele tem dois tipos de polígonos regulares, né? Mas ele é arquimediano. Aí, olha só, se você pegar esse vértice aqui, né? Ele é composto por um quadrado. Aí, se você olhar nesse sentido aqui, no sentido anti-horário, você tem um triângulo de cor diferente, aí um outro triângulo de cor diferente,
aqui é o meu triângulo amarelo. E logo em seguida eu tenho um triângulo de cor diferente, nessa disposição. Se você for ver essa outra versão do Cubesnub, vamos pegar um vértice. Olha só, repara que ele é Cubesnub também, né? Então, todos os vértices, eles têm um quadrado e 4 triângulos, mas olha a disposição. Você tem um quadrado, e se você for ver no sentido anti-horário, eu tenho um triângulo de cor diferente, e aqui já tem o meu triângulo amarelo, tá vendo? Aqui eu tenho 2 triângulos de cores diferentes. Isso quer dizer que, se você observar, a disposição em que os polígonos estão apresentados nesse Cubesnub, por exemplo, se eu olhar para o sentido anti-horário, é a mesma disposição se eu olhar nesse vértice a partir do sentido horário, tá vendo? Então, eles não são iguais, né? Mas eles são imagens espelhadas, né? Assim como as nossas mãos, nós temos 2 mãos, elas não são iguais, porque elas não podem ser sobrepostas, mas elas são imagens espelhadas, tá? Isso quer dizer que ele não tem um tipo de simetria, que é a simetria de reflexão, tá? E essas duas formas de Cubesnub, né, essas duas formas quirais, elas são chamadas de formas enantiomorfas, que elas são imagens espelhadas. Ok. E aí eu tenho a versão, né, esquerda e a versão direita. Essa versão esquerda também é chamada de laevo e a versão direita é chamada de dextro. São as duas variações. E aí elas preservam a mesma geometria, as mesmas propriedades geométricas de Cubesnub que eu listei aqui, são todos sólidos arquimedianos, 38 faces, 24 vértices e tal, mas elas são duas versões, duas variações. E aí, sobre o origami, né? Eu usei essa unidade 135 nessa coloração, exatamente para poder mostrar esse tipo de variação entre entre os dois sólidos, tá? Você pode escolher qualquer coloração que você quiser. Você pode usar todo o papel, né? Da mesma cor. Você pode usar uma outra coloração. Eu escolhi essa porque eu acho interessante falar desse tipo de quiralidade, tá? Bom, então é isso. Eu vou deixar aqui o vídeo de como monta. E é isso.